Olá, como vai você? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom estar mais uma vez com Câmara Esportes. Olá, Guilherme. Olá, Bravo, Juliano, você que está nos acompanhando. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre os esportes do final de semana, não é, Juliano? Isso mesmo, Guilherme. Um abraço para você, pro Bravo, para quem nos acompanha. Dá um abraço aqui. Cadê um abraço? Novidades chegando. Chato, não dá abraço, Novidades. né? Só que essas novidades vamos acompanhar nos destaques do fim de semana. Roger Silva deixa o Atlético e assume o Pouso Alegre Futebol Clube. Finalistas do Mineiro já estão definidos. Carioca também já definido. Paulistão tem o seu primeiro finalista. E os quadros conhecidos, curiosidades do esportes e narrações inesquecíveis, Juliano. Isso mesmo, está no ar. Câmara Esportes. É isso aí, Câmara Esportes no ar, mais um dia com vocês, muito obrigado pela companhia, você, telespectador da TV Câmara, e você, ouvinte da Rádio Legislativa FM 96,7, TV Câmara 18.2, digital aberto, é isso, Guilherme? Tá dada a informação. É isso aí. Juliano, Guilherme, Roger Machado. Roger Axis. Gostei, e vocês? Gostei também, já mostrou o que pode fazer no Atlético, né? 2 vezes campeão do interior mineiro, é um nome interessante pra gente ver aí comandando o BAFC. Exatamente, Juliano Fenômeno. Isso, Roger. Para quem não acompanha o futebol, né, o Roger já jogou na Ponte Preta, já jogou no Corinthians, Botafogo, já jogou no Corinthians. Né, tem boas lembranças dele? Ele ficou pouco tempo no Corinthians, né? Fez gol? Não lembro, Guilherme, mas acho que... Provavelmente sim, um atacante, com né? certeza. Mas e se destacou, né, no Atlético. Muito bem destacado. Foi um cara que no trabalho. Jogo passado, do ano passado, que nós perdemos de 4-1 aqui dentro, não sei se você recorda, eu estava no Alambrado conversando bastante com ele. Conversando bastante. Cornetando. Você é muito sutil. E ele olhava pra trás, sorria, dava um sorriso irônico, mostrando: estou vencendo o seu time. Mas tudo bem, agora ele é nosso, gente. Ele é nosso. Então. Mas, agora ele será cobrado. Como ele diz o Guilherme, né? 2 vezes semifinalista do Campeonato Mineiro ano passado. Campeão do interior esse mineiro. ano, né? É um técnico jovem, promissor e com boa ideia, com ideias novas, que nesse momento que o Pouso Alegre está enfrentando de subida, de possíveis, né, novos patrocinadores, possível virada de SAF, então é uma ideia nova. Gostei, é um técnico jovem e que nós daremos toda a força para o Roger na Série C. Com certeza, vai encontrar aqui, né? Ele já conhece, já veio jogar aqui, então veio treinar o Atlético, já viu a nossa torcida, viu que a torcida é apaixonada. O Roger mesmo disse que ele recebeu um convite, né, do Paulo da Pinta, que hoje é diretor de futebol do Pouso Alegre, né? E com certeza eu acho que foi um acerto muito grande, vamos torcer para dar certo aí. O Pouso Alegre tem um longo campeonato da Série C pela frente, né? São 20 clubes. Até o fim jogam do ano. Todos contra todos. E de volta. Um turno, né? Um turno e depois vai para fase final. Isso. Então o Pouso Alegre vai ter compromissos aí difíceis contra Remo, contra Náutico. Figueirense. Estreia contra o Volta Redonda, fora de casa, né? Volta Redonda que tomou uma sapecada no Fluminense. Vamos falar daqui a pouco, né? Só 7-0 só. Vai ter gol do Lelê? Tomara que não. Não vai porque o Lelê foi pro Fluminense fazer dupla com o Cano. É por causa disso. Olha só. Entendi. Cano Lelê. Lelê Cano. E os dois fazem o L, sabia? É verdade. Lelecano. É verdade. Os dois fazem o L na comemoração. Voltando ao campeonato. Eu já lembrei de Upa Mecano aqui, não sei porquê. Lembra o Upa Mecano? Jogou super bem. Jogou muito. Já que fala que lembrou do Messi. Só não conseguiu parar o Messi. Mas vamos lá. Eu achei que não ouviria tal Argentina nesse programa, mas não tem como. Mas isso aí, Pouso Alegre, né? Esse final de semana empatou em 0-0 contra o Tombense.
tinha empatado 2-2 no primeiro jogo. Podia a ter Tombense ganho. podia ter ganho. A Tombense, como tem a vantagem, estava à frente do Pouso Alegre, tinha a vantagem de 2 resultados iguais. 2 empates, Tombense na final, contra o Vila Nova. Vila Nova que 2 vitórias para cima do Democrata. Então, o Pouso Alegre teve até chance, né, de Sim. fazer o gol que Um precisava. Teve bola ali na trave que passou resvalando por trás do goleiro, né? Uma pena mesmo não ter conseguido, né? Mas fica um pouquinho daquela lembrança ainda do Campeonato Mineiro do ano passado, que o Pouso Alegre quase caiu, né, para a Série B. Exatamente. Do Mineiro. E dessa vez a gente estava disputando troféu e confidência. Foi uma pena também, né? Jogos que o time estava praticamente ganho dentro de casa, acabou perdendo pro Democrata, Empatando um pênalti no final. infantil no finalzinho do Contra jogo. a própria Tombense, né? E contra a Tombense, né? Que foi aquele finalzinho. pênalti marcado até pelo VAR, mas um pênalti Exatamente. claro. E também contra a Caldense. O Pouso Alegre não podia ter tomado aquele gol de bicicleta. Teria sido o cenário invertido, o jogo ontem teria sido no Manduzão, porque o Pouso Alegre teria feito melhor campanha. Exatamente. Mas infelizmente tomou um gol ali. O futebol, não, como eu falo, não tem um si, né? Então, infelizmente, castiga. aconteceu. Mas assim, Pouso Alegre termina, vamos dizer assim, bem. Estou satisfeito pela... Todos nós conhecemos as condições do clube, né? Tipo, A o clube cidade tem 6 anos que voltou, né? E a cidade sabe, quem acompanha o Pouso Alegre sabe que a situação financeira do clube não é legal. Justamente por isso a busca pela SAF, né? Busca por novos patrocínios, porque a situação manter um time, Os custos são muito altos. exatamente, manter um time em nível alto hoje no Brasil, sem ser dos 20, 30, 40 maiores hoje do país, é complicado. Então a diretoria tem trabalhado. Uma grande surpresa, uma boa surpresa, essa contratação do Roger, que é um técnico de nível hoje de Série B tranquilamente. Então estamos na Série C. Esperamos que o Pouso Alegre consiga um patrocínio bom para trazer jogadores mais cascudos para jogarmos a Série C, para que, quem sabe, permanecer na Série C, que eu acho que é o primeiro intuito, e quem sabe uma Série B. Isso Já vai imaginou? Nossa Senhora. Dá uma beliscadinha na Série B. Belisca Série B, isso seria sensacional. Uma ascensão de um time em 7 anos está na Série B do Campeonato Brasileiro e não é para poucos, meu caro. Passamos lá, eu, Guilherme, ano passado. Não é para muitos, né? Não é para muitos. Desculpa. É para poucos. É para poucos. É para poucos. Passamos lá, não é um campeonato, é um campeonato muito difícil. E se manter na Série C ou conseguir beliscar a Série B, seria sensacional para o fim do ano do Pouso Alegre Futebol Clube. Concordam? Com certeza. Concorda? Exatamente, concordo. Acho que o princípio é entrar dentro de campo focando a permanência na Série B, né? Não ter a decência, pé no chão, cabeça bem firme ali, né? Como a gente diz, não subir no salto, né? Não deixar esse bom momento do clube, essa crescente do clube crescer. E quem sabe, né? A gente falou, beliscar ali uma Série B, né? Nada é impossível, mas o principal objetivo é se manter na Série C e, é claro, entre os 10 melhores ali, né? Que maravilha, aí seria sensacional. Pegar uma Sul-Americana de mentira? Olha só. Nós sabemos que Pouso Alegre tem alguns... Desculpa te interromper, Ju. Pouso Alegre eu acho que precisa de algumas contratações. Sim. Nas laterais, por exemplo, lateral direita, você não tem Um bom substituto por Nando. Na zaga também, você tem um jogador, você precisa de mais um. Na nossa meiuca, ainda falta o homem. ainda falta alguém. Falta aquele, né, da pra ligação. vestir a 10 mesmo, de verdade. Nosso ataque tá legal, acho que em treinamento, trabalho físico com os nossos jogadores, com intensidade mesmo, conseguiremos nosso ataque fazer um movimento legal, que eu acho que tá bem legal. Mas nós precisamos de algumas peças. E quem sabe, né, conseguiremos um bom patrocínio aí para trazer essas peças. Porque milagre ninguém faz. Isso. Sem dinheiro não se faz nada no futebol. Vai ser patrocínio de oficina mecânica para trazer peça?
Pode ser. Muito bom. Mas tem oficinas mecânicas boas aí que Então, pode trazer um bom dinheiro, Guilherme. Traz peça também. Isso. O que você acha, Juliano, sobre isso? Então é uma piadinha do Guilherme. Sensacional. Sem cabeça. É Mas isso aí. Foi Tá muito, Não foi muito legal, não, mas tudo bem. Valeu, Guilherme. incisivo. Valeu. Lembrando que é o Guilherme, né? Segunda-feira, já começando, né? Com o pé lá embaixo no acelerador, com aquelas piadas sensacionais. A piada dele tá tão boa quanto o time dele, que perdeu a segunda pro Flamengo. E o Ituano vai bem? O Ituano vai mal, perdeu pro Palmeiras ontem. Tá bom. E deu o que era já almejado, a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente já pode falar agora do Campeonato Mineiro, continuar falando do Obrigado, futebol mineiro. Do futebol mineiro. Pouso Alegre é isso, né? Sucesso pro Roger. Pouso Alegre estreia daqui um mês ainda, né, Juliano? Um mês e meio. Mês e meio. Dia 2 de maio. Dia né? 2 de maio, dá para trabalhar bastante ainda. Dá para o Roger conhecer as peças, dá para o Roger fazer o seu esquema tático, que o que se percebe no esquema tático do Roger é intensidade, marcação e qualidade no ataque. Então, isso exige muito da parte física. Da parte física. Então vai ter um mês aí para trabalhar bastante, né? Sucesso, Roger. E a gente fica na expectativa, né? Quais serão os nomes anunciados? Será que vem alguém assim que mais trabalhou com o Roger? Pode ir no Atlético, né? Quem sabe? O Atlético vai disputará a Série D. A Série D. No começo do ano vieram alguns atletas do Atlético Pouso Alegre. Sim, né? Foi no começo do Mineiro, né? Foi. Não, foi ano passado pra Série D. Pra Série D, aliás. Isso, pra Série D. Foi a parceria ano passado pra Série D. A memória traiu tá boa, né? pouquinho, mas segunda-feira. Foi segunda-feira. Segunda-feira, verdade. Quem sabe na sexta tá boa. Quem sabe. Dá tempo de recuperar. O Guilherme tá meio assim pra baixo hoje, porque já falamos, né, que o Vasco ganhou. O Bravo tá assim também, porque o Cruzeiro tá bom. Bom foi eu que não perdi nada. Perdeu o técnico. Porque não jogou. Porque não estava mais lá. Exatamente. Vamos falar do Mineiro. Só no outro ano. Os finalistas já sabemos quem são os finalistas, né? Vai fazer barulho. América Pode ir. Pode ir agora? Pode ir. América e Atlético. O Atlético e América farão a final do Mineiro em 2 jogos. O Atlético com a vantagem de 2 resultados iguais. O Atlético passou pelo Atlético no Independência no sábado, ganhando por 1-0, gol do Hulk. De Chapuleta. Chapuleta, um belo gol do Hulk. O Atlético tinha perdido o primeiro jogo por 1-0. Como ele tem a vantagem de 2 resultados iguais, ele passou para a final. E ontem, no domingo, no Indepa, o Cruzeiro perdeu por 2-1 para o grandíssimo América Coelho. E caiu. Caiu? Paulo Pesolano caiu. Na verdade, não caiu. Mas saiu. Saiu. Já estava, né? O contrato dele iria até o fim do Mineiro. E não foi renovado. Não. E ele deu na verdade, não tinha possibilidade de renovação. Exatamente, já estava combinado. Saiu. Ele deu uma entrevista emocionante ao final da partida, né? Falando Sim. de estar agora com a família. Exatamente. Que ele está 6 anos sem ter férias. Ele vai ficar um pouco tempo agora. Parece que ele vai para o outro time do Ronaldo, que é o Valladolid. Vai para a Espanha. Só que como ele vai ficar esse tempo agora descansando, vamos dizer assim, com a família, e depois do meio do ano pra frente, parece... Na próxima temporada, ele já vai pro Valladolid. Ô, Bravo, voltando um pouquinho, que você tinha falado, né, no mesmo assunto... Será que ele pegou seguro-desemprego pra ficar esse tempo sem trabalhar? Voltando ao... Não, da questão você falou do Mineiro. Agora o Atlético joga por 2 resultados iguais. Exato. Eu acho uma sacanagem esse tipo de regulamento da Federação Mineira. Eu acho que tinha que ser um jogo. Porque eu acho ou um jogo, ou eu acho que deve ser assim. Pontos corridos? Vamos fazer de ponto corrido. Não é ponto corrido? Passou de fase... Todos passam a ter vantagens iguais. Igual o Pouso Alegre ontem. O Pouso Alegre empatou aqui. Sim. Né? E foi desclassificado por causa de uma outra fase que já passou. Exatamente, mas o time é penalizado porque é um campeonato inteiro, concorda comigo? Sim, não, tem esse aspecto. O time é melhor, joga mais no campeonato inteiro. Você lembra quando o brasileiro classificava o primeiro e o oitavo? E o oitavo ganhava do primeiro e acabava? Então eu acho que em um jogo, o oitavo pode ganhar do primeiro. Mas eu acho que esse tipo de regulamento favorece
quem fez o melhor campeonato. Mas eu acho que essa é a minha opinião, é lógico. Pra mim teria que ser 2 jogos, mas zerou tudo. É igual o Paulistão. Começa os 2, zera... Exatamente. O Paulistão Começa é porque o Paulistão jogos... tem quartos de final e semifinal e final. Isso. Então você tem mais a quartas e a semi é um jogo só. E a final é mas empatou, vai pros pênaltis. É mais emocionante. A única vantagem que ele tem é de jogar dentro de casa, né? Isso. Mas jogar dentro de casa. Pro Corinthians não adiantou nada. Não adiantou nada. Então, mas são acidentes de percurso. Acontece, eu sei muito bem. Tem acontecido bastante comigo. Um pneu fura no meio do caminho, é normal. Com certeza. Tem acontecido bastante comigo. O problema é quando o pneu fura e vai embora a caixa de direção também, vai... terminal. As pastilhas, vai tudo também. Vai tudo embora. Disco. E tem acontecido bastante isso, viu? Né? Com as estradas como os que volantes aí. também. Volantes. Arroz, né? Eu entendi. Foi bom. Mas foi bom, tem... Guilherme? Muito bom, gostei. Gostou. Foi propício. Mas o Corinthians não, tá? Tá sério, a gente não ganha faz desde 2019, mas... E a culpa era do Vitor Pereira. Então... Mas voltando ao Mineiro, o Cruzeiro perdeu no primeiro jogo já por 2-0 lá na Arena do Jacaré. E perdeu o segundo jogo. Se consagrou. Se consagrou. Consagrou-se, né? Consagrou-se e se consagrou. Isso. Que coisa linda. Agora eu se consagro. Eu se consagro. E agora o América, por ter um melhor elenco, por ter hoje uma melhor estrutura futebolística que o Cruzeiro, vai por merecimento à final do Campeonato Mineiro. E o Cavicchioli, hein? Defendeu bem ontem. Defendeu bem. Ontem. Já o Rafael, não muito bem, mas tudo bem, né? São coisas da vida. Tomou o gol de falta do Boi Bandido, Aloísio. Aquela comemoração, para quem estiver curioso para a comemoração, vai lá no YouTube, na internet, que você vai achar a comemoração do Boi Bandido, Aloísio, aquele que jogou no São Paulo, depois foi pra China, se naturalizou chinês, jogou um jogo pela seleção chinesa. Ele jogou pela China? Olha só. Ô Guilherme, qual seria o nome dele chinês? Como que chama? Aloísio Boi Bandido. Boa, isso. garoto. Que maravilha. Muito bom. Sensacional. O Brasil jogou com a China na Copa de 2002, você lembra? Lembro. Goleamos. De manhãzinha. A gente devolveu os produtos falsificados que eles mandam pra nós. É verdade. Então, a final do Mineiro, já lembrando que final de semana que vem agora, nesse final de semana, é data FIFA. Não haverá já o primeiro jogo do Mineiro. Haverá a seleção brasileira contra o... Marrocos. Quem foi convocado? Quem foi? Yuri Alberto. Foi? Pela primeira vez. O Richarlison machucou. Substituindo o isso, é verdade? Marquinhos e Richarlison machucaram. Merecimento? Merecimento. Acho que é um teste, na verdade, né? É um teste. Merecimento. E o Pedro foi? Não. O Pedro estava na convocação, não, né? Então ele tem muito mais merecimento. Muito mais merecimento. Não lembro. Alberto. Aí saiu o Richarlison e o Marquinhos e foi convocado o Yuri Alberto e o Bremer. O Bremer já foi para a Copa. Jogador da Juventus, saiu do Atlético Mineiro e agora hoje... Ele é do Atlético Mineiro? Não, era. Posso falar? Pode. O gol do Hulk ali contou com a exímia colaboração do goleirão, viu? Então, né? Eu acho que contou, viu? Esse goleirão era da base do Cruzeiro. Danny Vince. Ele meteu ali o vôlei, a bicicleta ali, tá certo que foi no cantinho, mas foi devagarzinho, né? E o goleiro é alto, né? Acho que dava pra ter esticado um pouquinho mais ali, né? Tô achando. Dando um toque, ô Bravo, só a questão da seleção brasileira vai jogar no sábado, né? Às 7 horas da noite. Exatamente. A gente não tá fazendo programa na sexta-feira, então a gente já vai deixar aqui esse recado, é 7 horas, para o pessoal ver esse novo início. É o primeiro passo rumo ao Hexa em 2026 nos Estados Unidos. Ué. Faltam 3 anos. Faltam 3 anos pra Copa do Mundo. 3 anos e 3 meses. Por que você riu? Eu não tô entendendo por que você riu, Guilherme. É o primeiro passo rumo ao Hexa, porque é o começo de um novo trabalho, apesar do técnico ser interino ainda, né? Aguarda-se Ancelotti, Luiz Henrique ou Guardiola, que é uma probabilidade menor. Como eu imaginava, o Guilherme, eu acho que confundiu o gol de voleio. O gol de voleio foi no meio da semana, Guilherme, contra o Milionários, pela Libertadores. Ah, é? E esse gol do Hulk foi driblando o goleiro
Pra quem... Mas contou com a colaboração. Driblou o goleiro depois saiu correndo, e não era o Denivins no gol, era outro goleiro. Nós estamos sabendo, legal. Tá sabendo, a galera tá, ó, programa de esportes que ninguém sabe nada. Como diz Odinei Ribeiro, faltou fazer a lição de casa. Desculpa, ele é muito bom. O final de semana foi complicado. Complicado. Então, mas só pra fechar aqui, vai ter Brasil, transmissão na TV aberta pela Bandeirantes. Exatamente. A Band transmite o jogo do Brasil e Marrocos, pelo a YouTube, sensação da Copa. E no YouTube tem a estreia do Galvão Bueno na TV Galvão. Exatamente, Olha com só. Tino Marcos, Arnaldo César Coelho e Casagrande. Isso. A equipe que consagrou o futebol brasileiro, vamos dizer assim. A seleção sai do Galvão, mas o Galvão não sai da seleção. Uma coisa assim, né? E assim, eu fiquei até feliz, Fiquei cara. também. Eu gosto muito do Arnaldo também. Aquela dupla Galvão, Arnaldo, né? E Tino Marcos. O Tino trio, Marcos. depois chegou o Casagrande, mas os três sempre foram seleção brasileira. Sempre Copa de cumpriram. 2006, 2002. Tino Marcos como repórter não existe melhor hoje. Repórter esportivo, na minha opinião, não existe com conhecimento dele. Eu lembro dele caindo de cima do caminhão. Você lembra dessa lá em Vegas, na Suíça, Copa de 2006? Eu lembro disso. Ao vivo. Ele caiu do caminhão que tava em cima com os torcedores e empurrou o molequinho junto ainda. Copa de 2006 na Suíça? Será que foi... o Brasil treinava na Suíça, né? Treinava para a Copa de 2006. Foi na França. Não, ele falou errado ali, então. Não, o Tino Marcos, a seleção estava treinando na Suíça. Não, que você falou na Copa de 2006. Beleza. Na Suíça, é porque eu quis dizer que eles foi colocado de forma errada. Isso. Beleza? Podemos agora continuar? Certinho, vamos continuar. Não, vamos deixar a informação correta, tá cara. certo. Sim, a Copa de 2006 foi na França. É verdade. Foi na França? Foi. Mentira, foi na Na Alemanha. Alemanha, gente. Foi na Alemanha. O Brasil foi eliminado pela França. Olha só. Hoje tá Esse hoje. segunda brava. Vamos fazer o seguinte, já vamos pro Cariocão? Não. Não? Por que não? Vou falar o que aconteceu. O Vasco perdeu. Parabéns, Flamengo, Fluminense. Por 3-1 e o para o Fluminense Flamengo. desceu a ripa em 7-0 no Volta Redonda. Lelê não viu nem a cor do Hélio. Eu não sou muito fã, simpatizante do Fluminense, não. Mas sou Fluminense até no último agora. Não, eu também. Nossa, desde a barriga. Que isso? Desculpe aí os flamenguistas, os Vitor Pereiristas. Acho que até os flamenguistas estão torcendo pra dar alguma zebra, pra tentar tirar esse rapaz de lá. Não, mas né? o homem tem um plano. A semifinal do Cariocas são 2 jogos, né? O primeiro jogo, Vasco e Flamengo, 2-1 pro Flamengo. Não, 3-2 Flamengo. 3-2, aquele jogo maluco, né? 3-2 Flamengo. E o segundo jogo, 3-1 para o Flamengo na final. Na outra semifinal, primeiro jogo, 2-0, 2-1 para o Volta Redonda. E no jogo de volta, que foi no sábado, 7-0 isso daí para o time do Diniz, o futuro técnico da é o seleção famoso brasileira. não saber brincar. Será? Não, acho que não. Isso daí é o famoso não saber brincar, né? Não soube brincar de isso verdade. Isso daí é ignorância pra mim. O Carioca, como o Mineiro... O Cano Haaland, né? Cano Haaland. Fez 4, né? 4 gols do Cano. O Haaland, aquela entrevista, agora voltamos, falando do Haaland, não sei se vocês viram. O repórter brasileiro perguntou, Haaland, você já tinha feito, que ele fez 5 gols na Champions no meio da semana, né? Haaland, você já tinha feito 5 gols no mesmo jogo? Ele, não, eu lembro que eu fiz 9 e 4, 5 não. É verdade. Eu escutei também falando que seria... Eu achei que era mentira, baby, na hora que eu fui ver, é verdade. Fez 9 gols no jogo. 9 gols no jogo, mas ele nunca tinha feito 5. Isso foi comentarista famoso falando, prestem bem atenção. Seria o Cano o Haaland brasileiro? Não. Não, mas calma, tem um erro aí. Haaland seria o Cano, de onde que o Cano é? Cano é argentino. O Haaland brasileiro? Opa. Então, escorregou aí no óleo, do né? futebol brasileiro. Não, ele falou brasileiro mesmo. O Haaland brasileiro. Hoje teria algum centroavante melhor do que o Cano? No Brasil? Jogando, vamos supor, brasileiro jogando? Não só no Brasil, fora do Brasil também. Mas assim, vamos supor... todas as nacionalidades ou brasileiro? Não, brasileiro. Que aí vamos supor o Cano vira brasileiro. 9 da seleção, fácil. 9 da seleção? Mesmo argentino? Mesmo argentino. Não, se ele virasse brasileiro. Bom, mas ele é argentino. Sim, se naturalizasse. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. É isso aí, mas final. Seria, né? Final também. Seria. Não, seria 9. Final do que tá ali. Aliás, até teve argentino que pediu ele na escaloneta, Copa, né? Sim. Mas
poucos argentinos. Tinham outros também lá. Mais né? os brasileiros, mais a imprensa brasileira do que os próprios argentinos queriam. Tinha argentino que nem conhecia o Cano. Agora, na verdade, né, a gente pegar assim, uma coisa que eu acompanhei bastante, que eu acompanho às vezes, né, a repercussão dos times internacionais, seleções da Argentina, por exemplo. Principalmente. Mas a mídia argentina, ela criticou a seleção da Argentina, o Scaloni, antes da Copa. Mas parece que é a mesma coisa da imprensa brasileira com o Parreira em 94. Ou o próprio Filipão 2002. Eles não acreditavam. Tanto que eu vejo vários vídeos aqui de comentaristas argentinos falando tchau, Messi, principalmente depois do jogo contra a Arábia Saudita. Quem que é Scaloni? O próprio Maradona falou que o Scaloni seria campeão mundial só se fosse de automobilismo. Maradona falou isso, gente. Ele conseguiu o que você não conseguiu, Maradona. Aí, só que assim, o Scaloni, vamos dizer, calou a boca, igual o Parreira, né, em 94, de todo mundo, porque... Tiro curto, ele conseguiu jogo por jogo, sem manter a escalação oficial, vamos dizer, mudou todos os jogos da escalação. Ousadia, né? Teve ousadia. Coisa que o Tite os laterais no segundo jogo já... Estudou os times contra ele ia jogar, que ele mudava a seleção de acordo com o time que ele ia jogar. E ele teve uma surpresa na final, 1 hora antes do jogo, que ele chegou pro Di Maria lá no vestiário e falou, você vai entrar. Que ele falou que o Di Maria, já comentamos aqui, Sim. O Di Maria é muito nervoso, ele falou, ele vai ficar muito afobado, porque ele não tinha condição de jogar o jogo inteiro. Aí ele chegou 1h30 antes do jogo e falou pro Di Maria, você é o titular. vai jogar pela esquerda. Então, ele jogou demais. Fez o primeiro gol e sofreu o pênalti do primeiro gol. Então teve ousadia. Eu lembrei aqui falando do Parreira de 94, mas eu trabalhava num lugar que a gente recebia o famoso jornal Notícias Populares, você lembra? Lembro. Horrível. Lembro. Mas o caderno de esportes deles, eles só faltavam chamar o Parreira de... Daquele jeito, né? Aí depois que o Brasil foi campeão contra a Itália, sai o pôster dos campeões. Normalmente assim, o Filipão também sofreu muitas críticas. Muito questionamento, né? Principalmente por ter deixado o Romário de Exatamente. Fora, né? É meu filho. Técnico nunca vai ser o que a gente quer e não vai jogar do jeito que a gente quer. É por isso que eu vou fazer uma observação agora aqui. Observe. Eu acho que vocês não sei se vocês vão concordar comigo. O Brasil tá com o interino Ramon Menezes, aguardando Ancelotti. Eu acho que é ele que vai ser o técnico, Ramon Menezes. Seria um novo Scaloni? Eu acho. Eu vi uma nota esse final de semana muito interessante, falando que a seleção tá postergando essa contratação de um novo técnico justamente para ver como que o Ramon se sai na frente da seleção. Mas o Ramon tem que ficar na frente da seleção pelo menos até o final do ano. Lembrando que já saíram as datas da Copa América, nós teremos datas em setembro e novembro. Então testar ele numa Copa América. Isso, amistoso não se testa ninguém. A gente vai falar aqui, lógico, falei do Scaloni, mas tem outros exemplos. Vamos pegar o Carille no Corinthians. Você sabia que na final de Quem era Carille? Fábio Carille, Carille, auxiliar do Tite. Você sabia que em final de Copa se testa pessoas? O Zidane testou o Materazzi em 2006. É verdade. Isso agora é sério. Você sabe quantas... Por que não foi sério que o Guilherme falou? Eu falei super sério, nem dei risada. Aquele lá Vocês também não aquele lá foi o fim da picada, né? Era pra dar risada? É uma observação. O Juliano é cheio das observações. Eu fiz uma também. Então a última observação aqui de curiosidade. Você sabe quantas vezes um técnico de um outro país foi campeão mundial, campeão da Copa? Com outro país? Com outro país? Nunca. Não. Nunca? Nunca. Pronto. Nunca um técnico estrangeiro foi campeão por Alemanha, por Argentina, por Itália. Sempre é o técnico da nacionalidade. Do país. Brasil também. Do Brasil também. Que maravilha, tá vendo? Única vez, só o argentino que já comandou a seleção brasileira. Teve um argentino que já comandou, você falou, né? Mas por pouco tempo. Num jogo. Não foi na Copa. Ainda bem. É isso aí, galera. É seleção brasileira e o Carioca também, como o Mineiro, não haverá jogos no fim de semana pela data FIFA. Outro campeonato que também já tem o seu primeiro finalista, porque o segundo está jogando nesse momento, é o Paulista. O Paulistão, o jogo do Palmeiras, assistiu o jogo do Palmeiras contra o Ituano muito bem fechado, igual ao do Corinthians, e o Palmeiras achou uma bola lá, polêmica. Foi carga do Gustavo Gomes ou não no zagueiro do Ituano?
Eu acho que não. Eu acho que não. Mas a imprensa esportiva na segunda-feira, domingo e segunda-feira estão enlouquecidas. Esses lances no meio do jogo interpretativos, né? Interpretativos, você falou tudo. São, como você diz, polêmicos, né? Geram muito pano pra manga, porque cada um tem uma percepção. Também, o jogo contra o Atlético, o Atlético pediu um pênalti, porque o Everson chutou a bola e o braço dele ficou e pegou no pescoço do jogador do Atlético e a grande maioria dos comentaristas de arbitragens falaram que foi pênalti. É interpretação. Na minha visão, era o corpo dele, a naturalidade do corpo dele depois pós-chute. E tinha alguém no meio do caminho dele, bateu. Mas é interpretativo. É interpretação. É complicado. Não adianta. Cada um tem um olhar ali da jogada, você tem que observar por vários ângulos. Só que o Palmeiras, né, é complicado. O Palmeiras, dito o melhor time do Brasil hoje, certo? Não sei se vocês concordam. Quem é melhor que o Palmeiras hoje? Não tem. Nos dois jogos, contra o São Bernardo e contra o Ituano... No papel até tem. Tem. Eu pego o Flamengo, pego o próprio Corinthians. Às vezes tem no papel. Se você fizer um mano a mano Mas ali, quem joga melhor é o Palmeiras. É o Palmeiras. Quem joga com mais consistência. Por quê? Abel Ferreira. Abel Ferreira. Todos criticam. Mente fria, coração quente. Coração quente. Então a final do Paulistão também não será nesse final de semana. E a final do Paulistão são 2 jogos. Sim. Correto? E o Palmeiras espera entre Bragantino e Água Santa para ver quem jogará a final contra o Palmeiras. Correto, galera? Correto. Perfeito, então. Primeiro bloco fechamos? Parte Fechado. futebolística estadual? Bom. Daqui a pouco nós voltamos com os quadros Curiosidades do Esporte e Narrações Inesquecíveis. Tchau, tchau.
Estamos de volta, Câmara Esportes, e agora nós vamos falar da especialidade do Guilherme Medeiros, que é Fórmula 1, Guilherme. Teve corrida ontem, né, Guilherme? De dormir? Dormir por quê, Guilherme? Porque eu gosto bastante. Especialidade? Eu sou bom nisso. Mas já que a gente não vai falar de dormir, vamos falar de Fórmula 1, né? Bora, né? Porque deu sono a corrida ontem? Também. Casou. Então Casou. foi duas coisas que você gosta. Dormir, É verdade, teve muito bom ontem à tarde. Imagina você dormindo e vai ouvindo o barulhinho dos carrinhos. Qual que é o barulho mesmo? Aí, tá vendo? Ontem nós tivemos o grande prêmio de Jeddah, Arábia Saudita, né? Um circuito de rua chato. Mas esse ano ele teve algumas modificações ali, algumas curvas mais fechadas. Eu achei que a corrida fluiu melhor, né? Achei que foram modificações bem positivas. Uma corrida mais ou menos assim, né? Nada de emocionante, apesar de ter fluído melhor, mas o que se esperar de um circuito de rua, né? Ontem, graças a Deus, não tivemos nenhuma batida, tivemos 2 abandonos, mas por problemas mecânicos. Não tivemos nada que nem o ano passado o Mick Schumacher atrapalhou o carro no treino classificatório. Mas uma corrida bem nota 7. Tá bom, nota 7. Aquela corrida 6,5, nota 7, né? Tá bom. Tivemos mais um passeio da Red Bull, né? O Pérez largou na pole position, basicamente só não liderou de ponta a ponta porque na largada o Alonso passou ele. Mas logo depois ele repassou e ali não saiu mais da liderança. Lembrando que o Verstappen e o Leclerc, que são, vamos dizer, os outros 2 maiores pilotos da temporada, largaram em 12º o Leclerc e o Verstappen em 15º por causa de penalizações, né? E o Verstappen chegou em 2º lugar, né? Ele foi eleito piloto do dia, que largou em 15º e chegou em 2º lugar. Mas a parte mais emocionante, a parte mais quente da corrida foi o caso Alonso, né? Que ele largou em 2º lugar, mas ele tomou uma penalidade de 5 segundos por não ter encaixado o carro corretamente no colchete de largada. Que maravilha, é porque não tem experiência. Tá começando agora, né? Ou então tá ficando cego, vai ficando velho, vai ficando cego. A idade tá pesando, ou não sabemos. Aí no final das contas ele terminou em 3º lugar, ele pagou, né, no primeiro pit stop esses 5 segundos de penalidade, só que depois do champanhe ter sido estourado, depois da foto ter sido batido, o troféu ter entregue, chegou um comunicado da FIA falando que o pódio dele foi retirado porque durante, quando vai pagar a penalidade no pódio, não se pode encostar no carro durante o tempo da penalidade. E disseram ali que encostaram alguma peça. Eu acho que foi o macaco traseiro que levanta o carro na hora de trocar os pneus. Mas as imagens que foram passadas depois foram muito inconclusivas. Então tiraram o pódio dele e passaram para o George Russell, né? Que ele tinha tomado mais 10 segundos de penalidade. Então ele terminaria a prova atrás do Russell. E ele foi até irônico, né? Falando assim, eu não tô chateado com isso não, porque eu que bati a foto, eu que tomei o champanhe, eu que recebi a taça, então eu que subi lá, não tô muito triste não. Só que a Aston Martin entrou com um recurso e no final do dia foi recolocado no pódio Fernando Alonso em 3º lugar, o 100º pódio da carreira dele. Maravilha, nós tínhamos comentado semana passada que ele já tinha 99 pódios. E conseguiu. Aí perguntando, será que ele conseguirá nessa temporada? E conseguiu já na Eu descobri o porquê corrida. que a Aston Martin está tão boa esse ano. Foram contratados vários ex-engenheiros da Red Bull. Por isso que o carro tá bem parecido com o da Red Bull, né? O chassi ali. E tem as coisinhas lá dentro também que tá bem parecido, né? Maravilha. Então, conte para nós os 10 primeiros colocados da corrida, Guilherme Medeiros. Foi tão boa que eu até esqueci de falar quem ganhou. Quem ganhou? Sérgio Pérez, mais um passeio da Red Bull, né? Sérgio Pérez em 1º, Max Verstappen em 2º, Fernando Alonso corrigido em 3º, George Russell e Hamilton da Mercedes em 4º e 5º, Sainz e Leclerc da Ferrari 6º e 7º, Esteban Ocon e Pierre Gasly da Alpine em 8º e 9º e Kevin Magnussen da Haas 10. Lembrando que piloto do dia Max Verstappen e também a volta mais rápida, mais um pontinho pro Verstappen aí. Maravilha, e o Verstappen voando, né? A Red Bull voando. Mais uma vez vai consagrar campeão, né? Vai
ganhar até no par ímpar ali, Olha no caro só. coroa, vai se correr de ré, ganha a corrida. Então tá emocionante, Tá, disputado. Tá disputado. O problema é que, A como- disputa é entre segundo, terceiro ali, melhor equipe. Ano passado nós escutamos da voz do Guilherme que pelo menos teria uma disputa entre Ferrari e Red Bull. Esse ano nem isso, né? Não lembro disso. Não, nunca Não, lembrará. esse ano a disputa vai ser ali entre a segunda equipe, né? Esse ano, até então, entre as duas corridas, a própria Mercedes, né, que o ano passado penou tanto, tá na frente da Ferrari ainda, né? Ferrari é a quarta equipe, de acordo com as duas, até então, as duas corridas, é a quarta equipe. Ai, que Mas, aguardemos, ainda faltam mais de 20 corridas, foram só 2, a próxima é no Texas, na Austrália, perdão, corrida de madrugada, Que maravilha. delicinha. Você que gosta de dormir, deve ser maravilhoso. Tomara que não dê sono. É isso aí. Maravilha, Guilherme. Muito obrigado pelas informações da De Fórmula nada. 1. Posso que dormir ocorreu, agora? Pode, que ocorreu esse final de semana. E agora nós vamos para os nossos famosos quadros. Primeiramente, curiosidades do esporte. E curiosidades do esporte é com Juliano Finamur. Você viu que nós temos especialistas aqui, né? Olha só, de Fórmula O 1. único que não é especialista sou eu, mas Não, é tudo sim. bem. É sim. Bora lá. Juliano Finamur. Na semana passada nós demos início aqui a uma série, né, do Curiosidade do Esporte, falando sobre camisas. A origem. A origem. Será que pode chamar assim a série? Pode ser. A origem. A A origem. origem. E semana passada, para quem não acompanhou o programa, nós falamos da camisa amarela da seleção brasileira e trouxemos também a camisa reserva aqui, usada pelo Pelé em 58, a camisa tradicional azul, Sim. né? E a partir de hoje a gente vai repassar aqui por alguns clubes, contando um pouquinho da história das camisas. Eu vou começar com os clubes da bancada aqui. Eu gostei. Bancada. Primeiro será do Corinthians, tudo bem? Vamos por ordem alfabética? Vamos lá. Corinthians. Ordem alfabética? É Corinthians. Corinthians é verdade. Depois Corinthians, Cruzeiro, depois Vasco. Depois Vasco, exatamente. O campeão dos campeões. Pra quem não gostando, eu canto. Tá todo sabe- programa, eu vou pegar uma palhinha. É a sua especialidade. É. Esse é um hino, acho que um dos mais clássicos Pesado. brasileiros, Pesado. né? Mas eu ainda gostaria de vê-lo, né, numa roupagem a Mais lá nova. Pousão, né? É, sim, ficou bem uma legal. roupagem diferente, É. né? Igual Quer que eu canto aqui mais em Pouso pesado, Alegre, né? Você quer em rock? É, a gente canta. Em rock também, né? Olha só. Não, vamos deixar pra lá. Deixa Tá pra lá. bom? Deixa Então pra tá lá. É... Você queria, ué? Tá mais heavy metal. mano. Então, tá bem heavy metal, né? Tá bem Slipknot, mas... Tá bem Nossa, Sepultura, thrash metal, né, Guilherme? mas... Thrash metal. Thrash metal. É bem legal isso. Gente, Mas hoje, continuando. falando do Corinthians, a camisa do Corinthians, a curiosidade, né? O Corinthians, ele foi inspirado num time inglês que estava fazendo uma temporada aqui no Brasil, o Corinthians Casuals, que é um time que jogava com a camisa bege. Então, a primeira camisa do Corinthians, ela era bege, com as mangas, né, a gola e as barras pretas. Os detalhezinhos. E os detalhezinhos eram pretos, mas a camisa era bege. Só o que acontecia? Quando lavava muito naquela época, né? Para se ter uma ideia, historiadores até alguns contestam, mas eles falam que o short branco ele era usado de sacos de farinha. Eram feitos de saco de farinha. Jesus. Olha só como que era, né? Antigamente. Não Difícil. duvido, O futebol não tava duvido. engatinhando, né? Engatinhando ainda aqui no Brasil, principalmente. E só que a camisa bege, depois de várias lavagens, ela acabava ficando branca, né? Então resolveram, não, espera aí. E ia ter um problema também para comercializar essas camisas bege, porque na época era muito caro esse tecido, né? O branco era o mais barato. Aí acabou falando, não, desbota muito, vamos fazer a camisa branca. E aí o Corinthians ficou com a tradicional camisa branca. 4 anos depois foi incluído o short preto, camisa branca e short preto. Nos 4 primeiros anos era camisa branca, short branco e meia branca. Na época do Ronaldo, né, que o Ronaldo Fenômeno jogou no Corinthians, foi lançada uma edição especial, terceira camisa, Bege, né? bege.
né, com as listras ali. Muito bonita, por sinal. Bonita, Muito a camisa bege do Corinthians. Mas essa é a história. Era bege, depois ficou branca. Já o uniforme 2 do Corinthians, que é a camisa preta com as listrinhas brancas, foi um repúdio, né, um protesto contra a Federação Paulista. Naquela época, olha como que mudou as coisas, gente. O Corinthians foi punido pela Federação Paulista por utilizar um jogador negro na competição. Olha que absurdo. Eu não duvido. Né? E aí, como protesto, eles utilizaram a camisa preta com as listas brancas. Foi usado uma vez ou outra só, mas aí, anos depois, foi instituída como a segunda camisa do Corinthians. O torcedor corintiano, ele gosta mais da branca, né, da primeira camisa. Mais clássica, né? Mais clássica. E depois, né, falando da história das camisas do Corinthians, vieram com a febre das terceiras camisas. Nossa Senhora. Né, vieram... Sai cada coisa, meu cara. Lembra da do Terrão? O Corinthians Em homenagem à do Terrão. Lembra do Brasil, que o Corinthians jogou o Campeonato Brasileiro de azul? Lembro. Né? O Cruzeiro jogou de amarelo. Forte. Ano passado o Cruzeiro lançou. Eu lembro. Da seleção também. brasileira também. Mas uma camiseta que os corintianos às vezes esquecem. Eu tava tentando lembrar que ia pegar o nome do estilista italiano que fez uma camisa pro Corinthians em 96. 96, gente. Faz tempo. Ele chama até de alguma coisa que eu esqueci agora, fugiu aqui da memória, mas esse estilista fez uma camisa, você lembra, Bravo, do Corinthians, a preta, tinha umas listras aqui brancas no peito. Isso porque o cara é renomado. É que você me mostrou aquele dia? Exatamente. Horrível. Se o Bravo arrumar como que fala, a foto para colocar quem estiver assistindo na TV aí, arrumaremos. A camisa do Corinthians em 96. A preta era um pouquinho estranha. A branca era pior ainda. Né? Mas nós vamos estar falando aqui... A preta era feia, a branca parecia a preta. Isso, exatamente. Tá certo. Conseguiu piorar, mas são histórias, né? Mas para fechar aqui, o principal é porque que o Corinthians usa branco. Em referência ao time que veio jogar no Brasil, porém não era branco, era bege... E desbotava a camisa. Desbotou. Então a camisa virou branca por ser desbotada. Isso. E semana que vem a gente fala da camisa do Cruzeiro. Estamos aí. Quero ver como que você vai falar, hein? Vamos ver, hein? Vamos lá. Vamos ver. É isso aí. Curiosidades do esportes passou. Mais uma curiosidade para a mente de vocês aí de casa e da gente aqui também na bancada. E agora nós vamos para o Narrações Inesquecíveis. Narrações Inesquecíveis, hoje nós estamos rodando os estaduais, correto? Desde o início do ano. Sim. E agora nós estamos nas fases finais. E em vez de pegarmos narrações mais antigas, semana passada pegamos aquele gol de bicicleta deitado. Do Iguatu. Campeonato Cearense. Exatamente, uma semifinal do Campeonato Cearense. E agora nós vamos continuar no Nordeste brasileiro. Nós vamos para Alagoas. Semifinal do Alagoas. Um conhecido, né? Exatamente. Conhecido. Anselmo Ramon. Isso. O Anselmo Ramon fez uma pintura de gol. Uma pintura, um gol sensacional. Um golaço. Não Para foi você... a bicicleta de preguiçoso. Não. Para vocês que estão na rádio, né? Procurem lá no YouTube Golaço Anselmo Ramon, semifinal do Alagoano de 2023. E para vocês que estão aqui na TV, poderão assistir com esse golaço do Anselmo Ramon, semifinal do Alagoano. Veja que lindo. Mais uma falta para o Clube de Regatas Brasil. Primeiro tempo de bola rolando. Até agora 1-1 no placar. Olha a bola pro Juninho Valora. Já entregou pro Anselmo Ramon de puxeta. Olha o golaço! Que golaço! Que coisa linda! Que golaço! Que golaço! Que espetáculo! Gol de placa! Que coisa linda! Lindo! 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 Gol! Depois dessa narração e esse golaço, né? Lindo.
Lindo. Isso. E essa narração bem bairrista, que é legal também legal. escutarmos e de vermos também o gol. Que golaço do Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, ano passado, fez um gol de fora de área também, a bola veio do escanteio, não sei se vocês lembram, que ele pegou de primeira também. Naquele mesmo canto do gol, naquele mesmo lado. Né? Ele gosta de fazer os golaços pelo CRB. E já faz tempo que ele tá lá no Lembra CRB. do Dodô, que jogou no Botafogo, Lembro, no Vasco, que só fazia que gol isso. também? Então, Anselmo Ramon é o Dodô do Nordeste. O Anselmo Ramon e o Anselmo Ramon jogou no Cruzeiro também. Sim. Aquele 6-1 que fizemos no Atlético Mineiro, o Cruzeiro fez no Atlético Mineiro. 2011, que o Atlético poderia rebaixar o Cruzeiro. Ele estava lá. Ele estava lá e ainda, inclusive, fez gol. É bem conhecido. É bem conhecido. Não, ele jogou, né? foi pra China, né, ganhar um din-din, agora tá lá no Nordeste, já faz um tempinho no CRB, que é a terra natal dele. Eu fico imaginando no estádio, né, pra quem tava acompanhando o jogo e ver que um coisa golaço. maravilhosa. Eu fico imaginando né? pra quem tava no celular, né? Aquela faltinha despretensiosa dali, quando vê todo mundo, nossa, golaço, não sei o que, eu trouxa lá no celular. Eu tava no celular. Exatamente. Acabou. Que maravilha. É isso aí, galera. Mais um programa se passou. Quero agradecer a presença de todos vocês que nos aturam. E estamos quase chegando a um ano, né, galera? Quase um ano, né? Quase um ano, Olha né? só. Vai ter festa? Esse, se eu não me engano, é o 66º ou 7º Oh, programa. Sexto. que maravilha, Vai hein? ter festa? Vai ter festa, cantar parabéns, bolo de aniversário. Bolo de aniversário Quem vai cantar, aqui. obviamente, é você. Né? Lógico. Quem então, que é o especialista? Então tá certo. Não sou eu que sou especialista? É verdade. Você em Fórmula 1, ele nas curiosidades, né? História e eu cantando. Tá certo. Que maravilha. Olha só. Para que eu não cante mais, vamos encerrar esse programa por aqui. Muito obrigado. O YouTube adora quando você canta. Adora. Adora. Por isso vocês não conseguem, às vezes, assistir o programa no YouTube. Mas, Guilherme, muito obrigado pelo dia de hoje. Tchau. Valeu. Sou um homem de poucas palavras. Juliano Finamor. Um abraço, até a próxima. É isso aí, muito obrigado. Tchau, tchau.